Muito bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Amém? Na verdade, meus irmãos, foi apresentado agora e foi dito que eu estou com tudo. Não estou prosa, né? Na verdade, não tem ninguém nesse lugar aqui em aperto maior do que eu. Eu não estou com nada, né? Porque eu estou me sentindo aqui. Eu tenho consciência, eu concordo com todos aqui, que aquilo dito pelo irmão ainda há pouco é o que eu também tenho dito, que quem está acostumado a ouvir o pastor Novaes sente muita dificuldade de ouvir os outros. Então eu gostaria de pedir a paciência dos irmãos para essa hora de provação em suas vidas. Daqui a pouco terá acabado, tá bom? Eu também concordo, eu também acho a mesma coisa. Eu quero agradecer o Senhor Jesus Cristo, também o pastor Novaes agora, a oportunidade e a honra dessa manhã. Eu gostaria, meus irmãos, de ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por tua imensa bondade. O Senhor é o personagem principal aqui. O Senhor é que merece todo louvor e toda honra. O Senhor tem guiado a vida do pastor Novaes, a vida da sua família. Senhor, e nós queremos agradecer isso. Agradecer por tua mão, por teu favor, por tua sabedoria, pelos teus livramentos, pela tua intervenção a cada dia. Senhor, pela tua companhia. E agora, quando acabamos de ler a tua palavra, que mais uma vez o teu nome seja honrado nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há momentos que conseguem honrar a todo mundo. Eu tenho tido o hábito de perguntar aos casais quando estão com um casamento marcado e às vezes vão conversar comigo sobre a cerimônia do casamento, e eu acabei criando uma mania de perguntar ao casal sem que eles conversassem um com o outro sobre o assunto, mas em uma palavra só dissessem ali qual a palavra que resume o seu sentimento como noivo, como noiva, quando você imagina o dia tal, a hora tal, o dia do seu casamento. Qual a palavra que lhe vem à mente imediatamente? E eu tenho ouvido muito a palavra gratidão, às vezes realização, mas gratidão e realização também muito comum. Realização e gratidão vem à mente de quase todos os casais. Quando o pastor Novaes me ligou e me falou a respeito do culto desta manhã, a palavra, o sentimento que eu tive pode ser resumido na palavra honra. Honra, meus irmãos, que foi citado aqui pelo menos 2 vezes. O texto bíblico, a oração do irmão Paulo: a quem honra, honra. E a igreja faz muito bem. Cláudio, vocês fizeram muito bem em pensar esse culto, porque se dependesse do pastor Novaes, esse tipo de momento não existiria. Mas ele só faz bem porque ele consegue, de uma pancada só, de uma vez só, honrar todo mundo. Há coisas, meus irmãos,
que conseguem abraçar a todos nós de uma vez só. A oração do irmão Paulo aqui honra todo mundo. São coisas que acabam elevando as nossas almas, acabam trazendo um sentimento de gratidão, uma coisa boa. Além disso, momentos como esse honram também a todos, porque eles têm um caráter pedagógico. O mundo precisa acordar para a honra que há na caminhada da vida. O que a igreja está aqui neste momento fazendo é agradecendo a Deus e honrando. Não é um dia, não são 2 dias, mas é uma vida, é uma história, é uma dedicação, é uma vida para Deus. E esses princípios que essa vida prega, que essa vida representa, porque acaba se tornando a vida de uma pessoa uma bandeira, um símbolo. O mundo está carente desse tipo de coisa, desse tipo de exemplo. O mundo está carente de ver orações como a do irmão Paulo ainda há pouco. As crianças aqui à frente. O mundo está carente de ver o pastor ensinando, abra, Meus irmãos, ainda bem que o ministério da Jussara é o de música, e o dele da palavra. Os irmãos imaginam que sofrimento seria. Seria uma coisa difícil. Talvez depois de 20 anos, os irmãos não fariam um culto de gratidão, assim, fariam um culto assim, de pedido de misericórdia. Mas essa hora honra todo mundo. Honra, meus irmãos, os pais do pastor Novaes lá em São Paulo, que sabem de um momento como esse. Honram a família da Jussara lá em Campos. Honram as filhas, honra a Jussara. Eu estou todo honrado aqui. Estou todo honrado, porque como eu disse, há coisas que só de ver nos abençoam. Mas irmãos, a honra, ela não vem do dia para a noite. A honra é uma conquista. A palavra honra, no hebraico, tem o sentido de peso. Quando uma pessoa honrada está num lugar e ela dá uma opinião, e o lado da balança que ela está pesa mais do que o outro, por causa da honra. No grego a palavra tem a ver com preço. É preço. E o adjetivo ligado à honra está ligado à estima. A pessoa estimada. E agora aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico que revela muito da razão do pastor Novaes ter conquistado até agora um lugar de honra nas nossas vidas. E eu queria frisar isso, um lugar de honra nas nossas vidas, porque o lugar onde a honra alcança o seu peso maior é na vida. Não são nos jornais, nos noticiários, mas é quando a vida se comunica com a outra vida. Então aquilo faz parte agora do nosso modo de ver, de entender, de querer ser, de apreciar. O nosso modo de ver a vida, influenciado por aquela pessoa que entrou e adoçou, temperou. Então, a honra foi conquistada. Eu queria lhes chamar a atenção, irmãos, para o texto bíblico que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Porque a honra é conquistada porque ela depende de diligência. Procura, busque. Mas busque o quê? Busque a honra? Não.
busque ser aprovado por Deus. E essa diligência, essa procura vem de longe, vem de muitos anos, vem de um desejo de adolescência, de início de juventude. É algo que remonta lá, que volta no tempo e que vai a São Paulo. Quando o pastor Novaes começou a se sentir chamado para o ministério, é aquela vontade, a disposição, o mover-se. Nós vivemos, meus irmãos, uma cultura que é a cultura do rápido, emagrecer sem fazer regime, ficar malhado sem malhar, aprender inglês dormindo. Nós estamos na cultura de que tudo tem que ser muito rápido e depender pouco do nosso interesse, da nossa disposição. Mas o texto diz: procura apresentar-te diante de Deus. Por quê? Porque na nossa vida de pastor e na vida do crente, em tudo deve ser assim também, é um apresentar-se para Deus, porque é uma vida para Deus, é um interesse das coisas de Deus, é falar de Deus, é buscar a Deus em socorro. Na minha vida pastoral, meus irmãos, eu tenho tido tantas alegrias. Uma experiência que eu tive com relação a esse aspecto do pastor viver e fazer para Deus. Muitas vezes nós visitamos doentes em hospitais. E às vezes nós chegamos num hospital e nos apresentamos e recebemos um bom chá de cadeira. Se tem uma enfermeira-chefe, um médico crente, sempre procura dar uma mãozinha e dizer: não, vai ser uma bênção, pode chegar. Se tem algum procedimento acontecendo, nós sabemos que precisamos esperar, é isso mesmo, é assim mesmo. Às vezes o procedimento demora, é assim mesmo. Outras vezes o procedimento não demora e nem tem procedimento, estamos nós lá, tomamos um chá de cadeira. E você entra no CTI, e não tem ninguém da família, e não tem ninguém da igreja, tem o doente, tem a ovelha, e a ovelha, o doente, está sedado, está grave, algumas vezes em coma. Não tem ninguém, não tem a igreja vendo o pastor ali, não tem a nossa própria família vendo. Quem está ali, o pastor aos olhos daqueles enfermeiros, daqueles médicos, é uma pessoa também desnecessária naquele ambiente. Está você, o doente, em coma. Só que muitas e muitas ocasiões, para chegar até aquele hospital, esperar e conseguir ficar perto da ovelha, do membro da igreja, que não está lhe vendo e que ninguém está lhe vendo, você pegou um trânsito, um engarrafamento de muito tempo, e você gastou metade do dia para chegar lá. E quando você está ali, o doente não te vê. Eu vivi uma situação assim, algumas vezes, muitas vezes, mas uma delas, eu fui e pastores de nossa igreja fomos ao Hospital de Bom Sucesso no mesmo dia 4 vezes. Nós estávamos em lugares diferentes, sem nos comunicarmos. Acabou que nós 3 fomos 4 vezes no mesmo dia ver a mesma ovelha. Ele estava tão grave, mas tão grave. A esposa estava o dia inteiro lá, e um pastor nosso se preocupou e foi cedo. O outro também, e eu também. Por volta do meio-dia, 1h, nós voltamos lá os 3, chegamos lá, voltamos os 3 de novo. Quando foi por volta das 5h, nós voltamos os 3 de novo, cada um num carro, nós não tínhamos combinado. E naquela última visita, ninguém podia entrar, o estado era gravíssimo. Ele estava numa ala reservada só para ele. As pessoas precisavam entrar com certa proteção. E ele estava nas últimas. A enfermeira, o médico, permitiu
que uma pessoa só entrasse, e a irmã, a esposa, disse: eu quero que o pastor entre. E pediu para deixar o pastor entrar. Ela disse: tem 3 aí, escolhe um. Então, a esposa pediu para eu entrar. Eu cheguei ao lado do leito e fiquei tão triste de ver o Rafael. O Rafael estava grave demais. Um filhinho pequeno, João Pedro. E eu orei e pedi a Deus por ele, pedi a Deus pela Débora, pelo João Pedro. Nossa igreja estava uma semana inteira em oração por ele. Pedi a Deus pela igreja, a mãe do Rafael. Quando eu terminei de orar silenciosamente, o Rafael incrivelmente abriu os olhos. Ele abriu os olhos e me disse assim: eu te amo. Eu disse para ele: eu também te amo, Rafa. Eu te amo, Rafael. Quando eu disse eu te amo repetidamente, porque eu queria que ele escutasse mesmo, eu ia dizer que a Débora estava lá fora, que o pastor Natan, que o pastor Carlos estava lá fora. Ele dormiu de novo. E ele não acordou mais depois. Eu cheguei lá fora e disse: Débora. Ele abriu os olhos e disse: eu te amo. E eu disse para ele: eu te amo. Os nossos pastores lá ficaram tão felizes, começaram até a fazer brincadeira. Um deles disse assim: ele pensou, ele está doidão mesmo, pastor. Ele pensou que o senhor era a Débora. Ele pensou que o senhor era a esposa. Ele disse mesmo. Eu disse: eu tenho certeza que ele sabia que era eu. Mas ninguém viu. Ninguém estava lá. A igreja não estava. Mas nós fazemos as coisas diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus. Quando o pastor Novaes está orando, quando está estudando, quando está lendo a Bíblia, quando está meditando, ninguém muitas vezes está vendo, mas é tudo para Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É a mais difícil aprovação, é a mais sublime, é a que requer mais. Irmãos, aprovado é alguém que foi provado. E eu queria destacar aqui porque a vida tem muitas e muitas provações. Tem a provação da carne, tem a provação do mundo, tem a aprovação do diabo, que o diabo tenta e a pessoa passa por um momento de tentação, que muitas vezes é uma provação. Lutero chegou a dizer a respeito do pregador e de como ele enfrentaria as tentações e o diabo. Um jovem em um concílio estava sendo examinado e perguntaram a ele: você crê no diabo? Você crê no poder do diabo? O diabo tem poder? Ele disse: não, não tem poder. Uma confusão se estabeleceu. Os pastores se reuniram depois para decidir se recomendaria ou não. E um pastor bem velhinho disse: gente, podem parar, podem aprovar o rapaz. Se ele duvida que o diabo tem poder hoje, sábado à tarde, hoje à noite, quando ele for ordenado pastor, amanhã cedo, domingo de manhã, ele terá certeza que o diabo tem poder. Ele não terá mais dúvida, ele entrará num terreno tão exigente. Então existe a prova que vem do mundo, a prova por causa da tentação da carne, a prova por causa do diabo, mas eu não queria destacar nada disso. Eu queria destacar, meus irmãos, o pastor Novaes, aprovado, porque tem passado pela prova do tempo. O tempo é inimigo do mau pastor. E o tempo é amigo do bom pastor. Porque o tempo vai exigindo, o tempo vai fazendo confirmar, o tempo vai pedindo respostas de negação permanente. Uma coisa é pregar numa igreja um domingo de manhã. Uma coisa é fazer um casamento numa igreja como visitante. É viajar, fazer casamento de um parente.
Uma coisa é pregar em um Natal numa igreja. Uma coisa é pregar num Ano Novo numa igreja. Uma coisa é pregar num aniversário de uma igreja. É tão diferente, meus irmãos, fazer o casamentos no mesmo lugar, com o mesmo auditório na sua maioria. O tempo, isso tem a ver com o tempo num lugar. Uma coisa é pregar numa festividade, numa bodas, de alguém que, numa igreja que ninguém te conhece. Outra coisa é pregar em vários aniversários de casamento, na mesma igreja. Em um ano, alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, eu fiz 30 casamentos em um ano. Uma irmã de nossa igreja que ama frequentar casamento. Ela disse para mim: pastor, eu já vou para os casamentos pensando assim, o que o pastor, coitadinho, vai conseguir falar de diferente de casamento hoje? O tempo aqui, cada manhã de domingo, sendo um domingo, como se fosse o primeiro. Isso não é fácil, irmãos. O tempo, por conta de críticas que todas as pessoas recebem. Todas as pessoas. O tempo prova muito. E pastor Novaes é conquistador da honra, porque não é um dia nem são 2 dias. Isso vem de longe. Isso vem lá de São Paulo. O tempo de seminário, o tempo em Braz de Pina, o tempo em Inhaúma, o tempo em Teresópolis, e esses 20 anos aqui. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Irmãos, o pastor Novaes, pela graça e a misericórdia de Deus, não tem do que se envergonhar. Coisa triste é um pastor envergonhado, que é diferente de um pastor humilde, um homem humilde. E há coisas que parece que retiram a honra da vida de um pastor. Quando eu estava para vir para o seminário, um tio meu já falecido, era pastor presbiteriano, e bem idoso, ele me disse: cuidado no Rio de Janeiro, que lá tem muitas barras. E você está querendo ser pastor, e no Rio de Janeiro é muito perigoso para isso. Cuidado lá no Rio de Janeiro com a barra de ouro. Pastor não pode ter amor e buscar a barra de ouro. Cuidado, que lá no Rio de Janeiro tem muito barra pesada. Pastor não pode se envolver e ser influenciado por barra pesada. Agora, cuidado. E eu era menor que ele. Quando ele faleceu, eu já era maior do que ele. Porque eu acabei de crescer aqui no Rio. Ele bateu na minha cabeça e disse: cuidado com a barra de saia. Cuidado com a barra de saia. Barra de saia é um perigo para pastor. Irmãos, os 3 P's, o P do poder, o P do prazer e o P da posse. O pastor Novaes é um homem honrado que não tem do que se envergonhar, porque tem sido aprovado nas questões principais da vida, aprovado como pai. Meus irmãos, o pastor tem uma paixão por essas meninas, uma paixão mesmo. Eu me lembro de Laurinha pequena e Luísa, naquela fase para vir para cá. Eu acompanhei isso aí que o Cláudio contou.
Um dia, Laurinha estava inquieta para dormir. E não dormia de jeito nenhum, eles lá em Teresópolis. E o pastor estava um pouco assim, angustiado com a escolha que tinha que fazer, com a decisão a tomar. E Jussara não estava em casa, estava de plantão. Ele se ajoelhou lá no lado da cama das meninas, tinha uma cama de uma e de outra, assim, no mesmo quarto. Ele botou as mãos nas meninas e orou e pediu a Deus ali num momento intenso: Senhor, não me deixe errar. A prova, ser pai é muito mais difícil do que ser pastor, irmãos. Ser pai é muito mais difícil. Pastor, o senhor não tem do que se envergonhar. Aprovado e não tem do que se envergonhar como marido. Quando se faz uma gravação como essa, que a Jussara usa da palavra, chama de meu amor, isso não é só cena, isso é realidade. Isso é vida de verdade. Não é história feita de papel. É história real. Pastor Novaes não tem tido também de que se envergonhar por ser um homem pequeno que vive atrás do poder. Meus irmãos, sendo bem honesto com todos e sendo bem verdadeiro, o pastor Novaes podia ser há muito tempo presidente da Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista Brasileira. Há muito tempo o pastor Novaes poderia estar ocupando alguma função que lhe desse uma repercussão em outras áreas, mas não é esse o interesse. Pastor Novaes, o senhor não tem do que se envergonhar. Agora existe ali uma outra expressão bíblica que está ligado àquilo que é a vida do pastor Novaes e a conquista da honra, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a palavra maneja no grego, ela é uma palavra que remonta ao ofício do pedreiro. O pedreiro, quando vai construir, edificar, ele maneja bem no grego quando ele coloca a parede em linha reta. E tem a ver a palavra com corte, cortar reto. É a mesma ideia também para o agricultor, que quando vai fazer um sulco na terra, quando vai fazer um buraco, um traçado na terra, no chão, ele corta, ele faz um corte reto. Quando Paulo diz a Timóteo que maneja bem a palavra da verdade, ele sabe por que está dizendo, por conta da onda de heresia que havia em boa parte por causa do gnosticismo. Mas não só por isso, mas outras heresias, e alguns vinham falando o evangelho de modo distorcido, de modo a mudar as doutrinas principais, a doutrina acerca de Jesus. E aí Paulo está dizendo, você procura apresentar-te a Deus, porque a sua vida é para Deus, como alguém primeiro que não tem do que se envergonhar, alguém que pode ficar em pé e expor as Escrituras, mas não somente o ficar em pé. Quando expuser as Escrituras, você corte em linha reta, não procure construir caminhos tortuosos. Você explica a palavra. Você pode usar um exemplo de um autor para confirmar o que a palavra diz, como o pastor Novaes faz. Mas você não pega um autor e distorça a Bíblia para se encaixar com o autor. Você use tudo para confirmar a palavra.
que maneja bem a palavra da verdade. E o manejar da palavra da verdade requer, mais uma vez eu quero usar essa expressão, uma vida, porque o pastor Novaes é uma vida dedicada à pregação. Meus irmãos, nós temos um amigo, que é o pastor Hélio Schwartz, que é um outro. Agora, depois de muitos anos, se aposentou, e no dia da sua despedida da Igreja da Penha em São Paulo, ele fez um gesto emocionante e emblemático. Ele me contou depois que não havia pensado em fazer aquilo. Ele foi agradecer a igreja e disse assim: eu vou continuar de agora em diante tendo uma igreja, mas não como pastor. Eu vou continuar pregando, mas eu não terei mais um púlpito. E quando ele disse isso, o pastor Hélio, que é um homem dedicado a vida toda à pregação, ele disse que se emocionou muito quando ele pensou que ele não teria mais um púlpito que ele fosse pregar. E quando ele se emocionou, ele sentiu que não conseguiria falar mais. E ele encerrou a fala e deu um beijo no púlpito. A igreja que o conhece, a família que o conhece, sabe o que aquilo significava. Irmãos, o pastor Novaes é um homem dedicado a ensinar a palavra de Deus, que maneja bem, e não é fácil fazer isso, porque isso exige uma compreensão do texto bíblico, não apenas uma compreensão do texto bíblico, mas uma leitura de mundo, uma leitura do mundo ao redor, uma leitura do contexto, uma compreensão da natureza humana, porque nós pregamos para seres humanos. Então, a natureza humana, existe uma exigência de conhecimento a respeito da teologia, e quando você vai explicar isso, você tirar a verdade de lá e aplicá-la a ponto da palavra antiga encontrar-se com a sua vida agora. E eu sei que a cada domingo os irmãos estão tendo a experiência de ver a Bíblia sendo pregada e encontrar-se com a sua realidade. E eu fico a imaginar quantas vezes eu falei com o irmão Cláudio, que ele me ligou para dizer que era para vir de paletó. Ele devia ter dito que era para eu trazer mais de um lenço também, mas ele disse que era para vir de paletó, e eu comecei a conversar um pouquinho com ele, e disse a ele: olha, você quando chegar na porta do céu, você vai passar aperto. Você é o típico cidadão que estará em dificuldades. Cadê ele? Ele e muitos outros aqui. Porque ele disse: eu fui ovelha há muitos anos do pastor Davi Malta. Eu falei: você está encrencado, meu irmão. Você teve o privilégio, está tendo o privilégio na sua vida de ouvir o pastor Davi Malta, e agora há 20 anos o pastor Novaes. Quando você chegar na porta do céu, muito lhe será exigido. Muito lhe será exigido. Não pense você que os membros da minha igreja vão chegar na porta do céu com o mesmo grau de exigência que você. Eles vão chegar lá praticamente já aprovados, sem testes. Agora você vai ter que fazer um provão. Irmãos, aquela expressão da rainha de Sabá, quando visita Salomão, e disse assim: como devem ser felizes os homens dessa corte, que escutam que escutam a sua sabedoria constantemente. Bem-aventurada a igreja, meus irmãos, que se assenta todos os domingos para ouvir o corte reto da palavra de Deus.
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu queria concluir com 2 aspectos. Primeiro, pastor Novaes, eu queria lhe pedir que o senhor se cuide. Se cuide. Cuide da sua saúde. Se cuide como pessoa. Porque a sua vida faz muito bem às nossas vidas. Sua vida nos importa. E eu me lembrei de Epafrodito, quando Paulo disse que enviaria Epafrodito. E tende em honra a homens tais como ele. E quando vai dizer para a igreja de Filipos receber Epafrodito com honra, vai falando a respeito das qualidades dele e conta que ele ficou doente e quase morreu. E eu me lembrei quando o pastor Novaes teve que fazer uma cirurgia. Epafrodito quase morreu. E Paulo disse assim: mas o Senhor não permitiu para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Se cuide, pastor. Sua vida, o seu bem, faz bem a todo mundo aqui. Essa igreja precisa ter uma candeia acesa aqui. Essa igreja precisa ter alguém que toque a trombeta e não dê sonido incerto. Então, a sua vida é importante para as nossas vidas. O que o Senhor faz aqui todos os domingos, nas quartas-feiras, mas não só isso. Não só isso. É a vida, porque essa semana eu escutei do pastor Novaes uma coisa que deve honrar todo mundo aqui também. Ele disse assim: para mim o domingo é meu dia de folga. Porque, irmãos, é o dia mais feliz para um pastor de verdade. É a hora que ele encontra com as ovelhas. Que coisa boa, irmãos. Às vezes eu vou para Irajá acelerando o carro. Minha vontade é chegar rápido. Quando eu entro lá, parece que eu estou no melhor lugar do mundo. Eu sei que o pastor Novaes também é assim, só que ele não pode acelerar muito, porque o veículo que ele tem usado, com motorista, um Mercedes-Benz, não pode passar de 40. Eu sei tudo, é verdade. É verdade mesmo, eu sei tudo. Eu sei também que é um problema falar do pastor Novaes. Porque eu fui pregar num lugar, tinha uma pessoa da Barão da Taquara lá, e eu fui cair na bobiça de falar assim. Porque o meu amigo pastor Novaes leu um livro, aí eu disse assim: ele já leu todos os livros do mundo inteiro, para que eu fui falar isso? Eu querendo elogiar, quando acabou o culto, a irmã me chamou e disse assim: olha, meu pastor não fica só lendo livro não, tá? Meu pastor visita, meu pastor, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Meu pastor tem outras coisas a fazer também, atende na igreja, ele aconselha, ele faz isso, faz aquilo. Eu falei: eu sei, minha irmã. Ela disse: não, porque ele parece que ele só fica lento. Não, eu falei: isso não. Então a sua vida é importante para nós aqui. Mas eu queria também expressar gratidão. Eu queria te agradecer, Luísa. Queria te agradecer, Luísa, porque você é mais importante na vida de todo mundo aqui do que parece. Seu pai não seria seu pai sem você. E a honra na vida do seu pai tem um pedação de honra na sua vida, porque você poderia envergonhar seu pai,
Seu pai poderia sofrer, dependendo da vida que você tivesse, das escolhas que você tivesse. Mas você está lá, em casa, aqui, essa coisa linda. Só de ficar sentadinha aí abençoa. Queria te agradecer, Laurinha. Você tem um peso aqui maior do que parece também. Por causa do conteúdo oculto, por causa do que você representa, sua família. Seu pai tem maior orgulho de você, de vocês duas. Que Deus as abençoe. Eu sei que Deus vai retribuir infinitamente pelo bem de vocês como filhas. Seu pai outro dia falou comigo que se ele morresse agora, ele já seria feliz por causa de vocês. Mas eu queria te agradecer, Sara. Você foi fera demais. Foi bom demais. Sem você não seria nada igual. Você faz tão bem a vida dessa igreja. Eu estou chorando aqui, mas eu sei que tem gente aí com vontade de chorar e não chora, de ruim que é. Mas concorda comigo. Queria te agradecer, sabe, porque você é uma pessoa de personalidade, uma mulher inteligente, que sabe o que é da vida, mas você nunca deu o passo na frente. Aquela palavra dela lá para o pastor Davi Mal, eu vou, é um eu vou, só para encorajar, porque ela não ia em lugar nenhum sem ele. Porque o que ela disse, na verdade, foi assim: bem, eu não vou me meter nisso, se você quiser ir, nós vamos. Você é o pastor, você que sabe, eu não estou nem aí. Se você quiser, vai dar certo, e eu vou. Obrigado porque você abençoa tanto. E eu queria dizer, nesse finalzinho aqui, que eu voltaria no tempo 100 vezes. 100 vezes eu voltaria para contrariar uma profecia que foi dita a meu respeito, que eu não deveria vir para o Rio de Janeiro para estudar, para ser pastor aqui da Igreja Batista. Porque se eu viesse para o Rio de Janeiro para ser pastor da Igreja Batista, isso ia ser uma maldição da minha vida. Se eu voltasse atrás 100 vezes para ser aluno do pastor Novaes, se eu tivesse de voltar, eu voltaria. Eu voltaria para sentar no Seminário do Sul e ser aluno do pastor Novaes. 100 vezes eu voltaria para ser seminarista lá em Teresópolis. E quero agradecer, porque eu sei que o que eu devo é impagável. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe, pastor, abençoe as meninas, que Deus cuide das nossas vidas e que nós sejamos, como diz aquele hino antigo: Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde para a honra do seu nome. Muito obrigado, meus irmãos.